Fala galera, Rocha, estou aqui para gravar a nossa segunda parte da nossa aula 6 de urbanização. Hoje a gente vai falar sobre a urbanização do Brasil. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu aconselho você a assistir. Então, nesse período de quarentena, para a gente seguir o nosso cronograma do curso de Geografia, eu vou disponibilizar essas aulas na íntegra online, ok, gente? Então, ponha seu fone de ouvido, faça suas anotações que a gente já vai começar. Na aula 1, nós vimos que a urbanização dos países subdesenvolvidos ela ocorreu de maneira explosiva, tardia, no período aí pós-guerra, quando esses países começaram a se industrializar. E com o Brasil não foi diferente, né? Mas se a gente analisar o crescimento urbano, que é o crescimento da população vivendo em cidades, que vai gerar um crescimento da malha urbana, ela ocorre desde o Brasil colonial, já que as primeiras atividades desenvolvidas, sobretudo no Nordeste, o açúcar, o cacau, eles contribuíram para os primeiros aglomerados urbanos, gerando uma série de serviços que estavam ligados, em infraestrutura que estavam ligados à economia. Assim foi com a fundação da Vila de São Vicente, no atual São Paulo, a fundação de Salvador, primeira capital brasileira, sede do governo, em 1549. Então essas cidades acabaram conhecendo um leve crescimento da população urbana decorrente às atividades econômicas desenvolvidas ali. Se a gente analisar também a chegada dos holandeses no Nordeste, contribuiu também para um leve surto de urbanização, sobretudo no Recife, construção da cidade Maurícia, vários equipamentos urbanos, pontes, locais específicos para a população que vinha na comitiva de Maurício Nassau. Então houve um pequeno acréscimo no crescimento urbano das nossas cidades, principalmente da cidade do Recife. Quando a gente analisa por volta do século 17, 18, a interiorização do Brasil também contribuiu para esse leve crescimento da população urbana, tendo em vista que as atividades que caminhavam em direção ao interior, por exemplo, a pecuária foi uma atividade importante. Na medida que os tropeiros levavam o gado para o interior, eles paravam para descansar, por exemplo, saindo da zona da mata para chegar no sertão. Então eles acabavam nessas cidades de descanso, surgiram vilas e estabelecimentos comerciais por conta da demanda dessa população que passava por lá. Assim também com a descoberta de ouro e pedras preciosas no atual estado de Minas Gerais, também contribuiu para que muitas pessoas se instalassem ali em busca dessas riquezas, e de certa forma aglomerados urbanos surgiram naqueles locais. Então cidades importantes na época como Vila Rica, atual Ouro Preto, Vila do Carmo, que é atual Mariana, Sabará, enfim, São João del Rei, e algumas cidades que surgiram durante esse ciclo. Na medida que o século XVIII acabava, início do século XIX começava, a chegada da família real no Rio de Janeiro também contribuiu para a instalação de estabelecimentos, sobretudo de produção de bens não duráveis. Então alguns artesãos se instalaram oficinas, algumas pequenas manufaturas, e isso contribuiu para o crescimento de um leve poder de consumo, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E isso foi fundamental para o crescimento urbano naquela localidade. Na medida que a escravidão também se encerrou, sobretudo nesse período o café era a principal atividade, algumas cidades aí no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, em São Paulo, no Oeste Paulista, elas também surgiram em decorrência do comércio do café. O Barão do Café, do café, além ele não era um agricultor, ele era literalmente um senhor de negócio, né? Então vivia em cidade, fazia negócio,
E então a cafeicultura também contribuiu para um processo de crescimento urbano, sobretudo em São Paulo. E aí, com o fim da escravidão, os imigrantes foram europeus, italianos, japoneses também, alemães, foram incentivados a vir para o Brasil, e já na condição de trabalhadores assalariados, isso contribuiu para o aumento do poder de consumo, e assim cidades elas acabaram surgindo. Ainda no século XIX tivemos o período lá do primeiro e segundo reinado, e alguns investimentos foram feitos em cidades brasileiras. Nesse caso aí já houve um deslocamento mais para a atual região sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo, já que a decadência da economia açucareira também gerou um processo de decadência de algumas cidades nordestinas. E aí, nesse século XIX, surgiu aí alguns investimentos, por exemplo, na área de infraestrutura, transportes, bondes, carruagens, acesso à iluminação, obviamente não através de energia elétrica, mas através de gás. Então, surgimento de estabelecimentos educacionais, alguns hospitais, coleta de esgoto, mesmo que incipiente e precário, antigamente era feito pelos escravos, mas essa instalação gerou uma infraestrutura em algumas áreas. Então, a gente percebe, por exemplo, aqui nesse gráfico, o crescimento da população urbana a partir de 1870. Então, a gente percebe que o Brasil já começava a respirar esse crescimento, embora aqui no finalzinho do século XIX, início do século XX, foi um crescimento bem lento. A partir do momento que o país se industrializou, veja que esse crescimento ele se tornou um crescimento extremamente acentuado. E aí, para a gente provar como aqui, por volta de entre 20 e 40, o nosso país já estava bem estruturado em relação a isso, eu trouxe essas fotos. Essa foto aqui, primeira, da Avenida Marquês de Olinda, todas elas são na década de 30, tá, gente? Perceba aqui que a Marquês de Olinda, aquela da Recife Antigo, ela já estava até verticalizada, com bondes estruturados, iluminação pública, haviam comércios e pessoas circulando aqui. A Salvador, que está o elevador Lacerda, então toda ela já bem ocupada. Isso aqui é irreconhecível, né? Para dizer o contrário, o Rio de Janeiro, bem urbanizado nesse período, e aqui São Paulo. Então vejam que mesmo entre 20 e 30, essas cidades elas acabavam aglomerando uma grande quantidade de pessoas. Só que obviamente que isso não fazia parte da maioria da população brasileira que viviam nessas áreas. Então eram restritos a pontos específicos. Esses núcleos urbanos eles só passaram obviamente a ter um crescimento acelerado a partir da metade do século XX, ligado ao processo de industrialização. Porque na medida que o processo de industrialização se firmou no Brasil, isso desde a política de Getúlio, consolidando-se com o JK nos anos 50, as indústrias elas motivaram, tendo em vista que elas eram instaladas em áreas urbanas, motivaram a atração às zonas urbanas. E ao mesmo tempo que essas máquinas elas chegaram nas áreas rurais, então liberando essa população. Então tivemos aí de maneira simultânea a cidade exercendo a atração através de empregos e a própria mídia que seduzia a população. Imagine para um cidadão que vivia numa cidade pequena, numa zona próxima a uma zona rural, ele ir lá no centro e ver uma televisão e vendo, por exemplo, as primeiras novelas que já foram gravadas por volta da década de 50, e ele via como funcionavam as cidades que já tinham uma leve infraestrutura naquela época. Então isso era meio que uma atração. O próprio Milton Santos ele fala isso. E ao mesmo tempo que as cidades elas geravam esse processo de atração, de sedução e de maior oferta de emprego, passando essa ideia de melhor qualidade de vida, o campo era bombardeado pela Revolução Verde, né? Pela chegada de máquinas, de equipamentos que acabaram liberando essa mão de obra, tendo em vista também que a maior parte dos agricultores brasileiros eles não são donos de sua própria terra. Então a concentração fundiária
associado com a mecanização agrícola, contribuiu para ser um forte fator de repulsão populacional. Então, na medida que as pessoas eram impulsionadas a irem às cidades, e as cidades funcionavam como um mecanismo de atração, o Brasil respirou uma urbanização extremamente explosiva, acelerada. A gente percebe aqui, já nos anos 70, o censo de 70, pela primeira vez aqui já registra que 56% da população brasileira viviam em cidades. Perceba que esse crescimento ele foi contínuo. Hoje nós temos aí uma população urbana por volta de 85% dos brasileiros residem em cidade. Esse ano, 2020, temos o censo. Tomara que tenhamos, né, por conta dessa epidemia e ninguém sabe, mas está programado para que seja isso. E com certeza esses índices aqui vão bater a casa dos 90% da população brasileira vivendo em cidades, ok? Eu achei bem interessante essas duas imagens aqui, que mostra nos anos 30, a Avenida Paulista, uma área elegante, residencial na cidade de São Paulo, seus casarões, muitos ocupados por barões de café e famílias tradicionais, e que pouco tempo depois, a gente está falando aqui década de 20, década de 30, a gente pensa assim, nas décadas de 60 e 70, a mesma avenida ela já estava completamente transformada, então transformada inclusive num centro financeiro, que mostra a intensidade da urbanização brasileira. Em relação a essa intensidade, é importante a gente perceber que ela não ocorreu e não ocorre no presente com a mesma intensidade em todas as regiões do Brasil. Então, perceba aqui que ao longo do tempo, a região sudeste ela foi a primeira que se urbanizou e com mais intensidade, ainda hoje sendo a região mais urbanizada do Brasil. A gente pega aqui a região sudeste, 2010, então cerca de 92% da população residia em cidades. Mas o surpreendente aqui, ao analisar esse gráfico, a gente percebe que a região centro-oeste, veja aqui, a região centro-oeste é a segunda região mais urbanizada do país. Eu ouço muitas vezes alunos em sala de aula, acho que todo mundo espera que o sul seja a região mais urbanizada, até porque o sul é a segunda região mais industrializada. Mas perceba que o sul tem uma área de estabelecimento de propriedades rurais, ainda sim, produz muita coisa do ponto de vista agropecuário. E o centro-oeste ele recebeu um processo de incentivo do governo, né? Principalmente com a criação de Brasília, alguns núcleos urbanos ali na região próximas a Goiás, e isso acabou agregando muita gente nas áreas urbanas do Centro-Oeste. E aí você me pergunta, mas toda vez que eu lembro de Goiás, Mato Grosso do Sul, eu lembro de agronegócio, eu lembro de soja, né, de milho, de pecuária, mas essas atividades elas têm a característica de serem para exportação, e a absorção de mão de obra dessas atividades é bem menor do que o da agricultura familiar. Então o sul do Brasil é mais industrializado e predomina a agricultura familiar, que acaba agregando mais pessoas, enquanto o centro-oeste, o agronegócio, exportação, agrega um número menor de pessoas. Outra coisa aqui que você percebe em relação à questão do Nordeste, vejam que o Nordeste, em 2010, segundo o resultado do censo do IBGE, era a região menos urbanizada do Brasil, né? Então, naquele ano, em 2010, então, cerca de 15 milhões de nordestinos, o Nordeste tem em torno de 50 milhões de habitantes, cerca de 15 milhões de nordestinos viviam em zonas rurais. Embora a maior parte dos nordestinos vivam em cidades, mas ela é a região que tem o maior percentual de pessoas vivendo no campo. Obviamente, boa parte delas na região do sertão. Embora o censo de agora, 2020, eu acho que a tendência é que essa estatística, essa porcentagem, ela mude.
tendo em vista que o Nordeste também foi a região que respirou o maior crescimento urbano da última década. Isso porque Sudeste, Centro-Oeste, essas regiões já conseguiram alcançar um processo de um pouco de estagnação, e ocorreu o processo de descentralização. Então, investimentos foram atraídos para o Nordeste, para cidades menores, acabando forçando muito a questão do êxodo rural. Então, sem dúvida nenhuma, esse número aqui que põe o Nordeste em 2010 como a região menos urbanizada do país tende a mudar a partir dos resultados do próximo censo. Ok, gente? Como esse crescimento ele foi intenso, acelerado, explosivo, né? Obviamente ele não foi acompanhado de um planejamento. Então essa falta de planejamento, essa desordem no qual as cidades brasileiras cresceram pelo intenso êxodo rural e principalmente pelo explosivo crescimento demográfico que ocorreu a partir dos anos 50, 60, a população começou a ter mais filho, e a taxa de mortalidade, principalmente infantil, diminuiu, porque na medida que as pessoas se localizavam em cidades, havia maior acesso a vacinas, a médicos, a medicina evoluiu, e isso contribuiu para que a mortalidade diminuísse, e aí a população ela aumentou, e parte dessa população já nasceu em áreas urbanas. E esse crescimento explosivo gerou uma série de problemas urbanos, de todos os caráteres, né? Problemas urbanos de caráter ambiental. A gente vê hoje, por exemplo, as ilhas de calor, núcleos urbanos que têm temperaturas maiores em relação aos subúrbios. Tivemos casos de chuvas ácidas aqui, São Paulo, por exemplo, por conta de crescimento industrial. E alguns outros problemas, lixo, poluição de rios, enchentes, deslizamentos, coisas que acontecem até hoje, mas eu não vou retratar isso agora, porque isso a gente acompanha no nosso dia a dia. Mas entre os principais problemas que eu queria destacar em relação a esse crescimento exacerbado das cidades brasileiras, eu queria destacar o problema da segregação espacial urbana, segregação tanto social quanto econômica, porque na medida que as cidades elas foram crescendo, elas foram adquirindo infraestrutura, só que por conta de uma demanda do próprio capitalismo, essa população urbana ela tem diferentes classes sociais, e isso gerou um problema de segregação espacial. Hoje a gente vê nas nossas cidades brasileiras grandes contrastes socioeconômicos que mudam de um bairro para outro, às vezes até dentro do mesmo bairro, né? É como se existissem diversas cidades dentro de uma só, que mudam de acordo com as áreas urbanas. E aí você tem de um lado uma cidade que eu coloquei aqui como se fosse uma cidade formal, que tem infraestrutura, que recebe investimentos, e do outro uma cidade informal, que praticamente é ausente de todos esses investimentos. Essa foto aqui eu acho assim muito forte, né? Para quem não está me acompanhando aí do Recife ou de Pernambuco e não conhece, aqui é o Shopping Rio Mar, um dos principais shoppings do Brasil e da América Latina. Está localizado num dos bairros de maior concentração de riqueza da cidade do Recife, que é a Boa Viagem. Em contrapartida, lado a lado do shopping, a gente tem ainda uma grande aglomeração de pessoas vivendo em extrema pobreza. E aí eu aconselho depois aí vocês darem uma pesquisada e lerem essas duas matérias do Diário de Pernambuco, as cidades dentro do Recife. Recife é uma cidade desigual. Obviamente, quando a gente fala de segregação espacial e desigualdade econômica, todas as cidades brasileiras acabam de forma muito clara tendo isso como um problema, até porque o Brasil é um país com uma grande concentração de renda. Se a gente pegar uma mínima parcela da população brasileira, concentra quase toda a metade de toda a riqueza do país. Mas o destaque grande aqui do Recife, que Recife durante muito tempo foi considerado
das cidades mais desiguais, uma das capitais mais desiguais do país. Então, o que mede a desigualdade é o coeficiente de Gini. E aí veja que o coeficiente de Gini, quanto mais perto de 1, mais desigual é. Do Brasil a 0,689, enquanto que está bem acima da média do Brasil. O que mostra que nós temos aí um problema seríssimo de segregação espacial, segregação urbana, lugares ricos convivendo lado a lado com lugares extremamente pobres. E aí eu uso como referência um geógrafo que eu gosto muito, o professor Roberto Lobato Corrêa, que ele falava que boa parte dessa segregação ela tem relação com um processo de autossegregação, ou seja, a segregação involuntária. Então, na medida que as pessoas, por não terem condições financeiras, elas não podem utilizar e se fixar nos espaços mais bem estruturados das cidades, elas acabam indo para outras áreas. Então, seria essa segregação imposta. Então, eles são forçados a irem para outras áreas, e aí surgem favelas e moradias precárias. Mas o professor também fala da questão da autossegregação, aquela literalmente voluntária, em quando os habitantes da cidade, sobretudo de classes sociais maiores, elas buscam esse processo de isolamento. Isso é importante no Brasil, que dá para a gente analisar pelo surgimento desses condomínios fechados. Essa foto aqui é clássica, todo livro de geografia tem, né? Os alfaviles, então condomínios que são criados mais afastados dos núcleos centrais, e são ocupados por pessoas de elevada classe social, de elevada renda, que não precisam, por exemplo, de transporte público ligando até o centro, que não precisam cumprir jornada de trabalho ou horário de trabalho como a maioria dos habitantes das cidades, tipo 7h30 da manhã está dentro do trabalho. Então, geralmente são pessoas, empresários e pessoas que buscam esse isolamento, essa autossegregação, e o surgimento de subcidades com toda a infraestrutura dentro de municípios. Então, isso é uma coisa cada vez mais comum dentro de um país como o nosso, tá? Essa imagem aqui no Morumbi mostra muito bem isso. Então, imagine que um morador aqui desse condomínio, ele tem acesso a toda a infraestrutura. Certamente aqui não falta água, então ele tem acesso à segurança, o IDH dele, a qualidade de vida dele é muito superior a alguém que está aqui lado a lado, né? Então é como se o poder público ele funcionasse aqui e junto com o capital privado, ao mesmo tempo que aqui esses lugares são meio que invisíveis. Então por isso que eu quis destacar esse processo de segregação urbana. Uma outra característica dessa autossegregação é a criação desses espaços de consumo, né? Os shopping centers. Se a gente analisar, eles visam atender essa demanda, tá, gente? Os primeiros shoppings brasileiros, eles surgiram já na década de 60, se eu não estou enganado, foi o próprio shopping Guatemi, lá em São Paulo. Mas a partir dos anos 80, anos 90, o neoliberalismo no Brasil, então muitos investimentos e muitos shoppings surgiram, né? A ponto hoje do país ter mais de 600 shoppings. Então nós somos acho que o segundo da América Latina, ficamos atrás apenas do México por uma diferença pouca. E esses espaços meio que criam uma ilusão de segurança, um submundo, meio que é a capitalização do consumo, né? É a ideia da mercantilização do lazer, espaços que são criados no qual os produtos eles ganham essa idolatração, né? Estão ali na vitrine para serem consumidos, supérfluo, é literalmente o American Way of Life, né? Vamos consumir, então a mercadoria ganha fetiche e vira fonte de felicidade, né? Criando essa noção e surgindo cada vez mais shopping centers. Nos Estados Unidos, os shopping centers eles tinham a função de atender uma classe média que se localizava distante dos centros. Então eles surgiram como um produto exclusivo para essas pessoas. Mas a gente não consegue entender a concepção dos shopping centers no Brasil, que eles nascem no centro, eles nascem próximo aos centros. Então é literalmente privatizar os espaços
de lazer e meio que ditar um consumo, ditar um padrão de cultura que é cada vez mais imposta. Então isso acaba sendo um processo de segregação. Experimente entrar mal vestido, experimente caminhar no shopping, sentar na praça da alimentação sem fazer nenhum consumo. Então dá essa sensação que é um espaço público, mas ali é um espaço privado, né, com regras e comandados por grupos empresariais. Então isso é digamos assim, uma etapa final aí do processo de segregação, um marco importante nas grandes cidades. Enquanto a gente deveria valorizar espaços públicos e gratuitos de lazer, então isso acaba contemplando esses espaços privados, tá, gente? Uma outra grande questão é que na medida que as cidades elas foram crescendo no Brasil, isso de maneira cada vez mais explosiva. Então a gente pega aqui, por exemplo, esse segundo IBGE, mais de 5.000 cidades existiam no Brasil, mais de 5.500 cidades, porém cerca de 22 delas concentravam as principais fontes econômicas, ou seja, isso gera uma grande concentração de pessoas em torno de uma única cidade, geralmente a capital. E aí esse acelerado processo de urbanização sem nenhum planejamento provoca esse inchaço urbano, o que a gente tecnicamente chama de macrocefalia urbana. Então literalmente, às vezes a gente, quando circula por Recife, acha que Recife não cabe de tanta gente, né? No horário de pico de trânsito do ônibus, a gente tem essa sensação que tem gente demais para a cidade, e literalmente tem. É um processo de inchaço urbano. Uma outra grande questão a ser discutida em relação a esse processo de segregação urbana é que na medida que as cidades elas foram surgindo, surgiram também espaços para que pessoas que não participassem ainda de grande detentora do capital, elas tivessem a oportunidade também de viver dentro da cidade. E aí a gente hoje vê essa questão do surgimento, de crescimento das favelas, né? Favelas e moradias precárias. Hoje em dia, cerca de 6% da população brasileira vive em favelas, segundo o IBGE. Muita gente. Praticamente, se a gente pega os municípios acima de 500 mil habitantes, segundo o próprio IBGE, praticamente 97% deles tem favelas, que são lugares em que a estrutura ela acaba não sendo desenvolvida, né? Inclusive o IBGE classificou a partir de 2010 a favela como aglomerados subnormais. É incrível isso, né, gente? Mas curiosamente a favela tem uma relação com a Guerra de Canudos. Os soldados, quando saíram principalmente do Rio de Janeiro e foram à Bahia, então lutar a Guerra de Canudos, as áreas urbanas que se instalaram lá nas áreas dos morros para ocupar esses soldados, eles eram repletos dessa plantinha aqui, que no nome popular é conhecido como favela. E o Morro das Favelas era uma dessas pessoas acabavam vivendo. E depois, quando elas voltaram para o Rio de Janeiro e ocuparam hoje lá o atual Morro da Providência, eles começaram a associar aquela plantinha, esses soldados, quando voltaram da guerra, que viviam no Morro da Favela, e aí começaram o Morro da Providência, o Morro dos Favelados, das pessoas que viveram nas favelas. E isso acabou meio que se popularizando, ganhando em algumas situações até um teor meio pejorativo, né? Felizmente essa é a realidade. O fato que hoje o processo de favelização ele se acentuou com o processo da urbanização acelerada, na medida que a busca por ocupação de novos espaços ela pressionou as bordas das cidades. Tradicionalmente, os grandes núcleos, os principais núcleos urbanos no Brasil surgiram próximos aos centros. Por exemplo, no caso do Recife, eu estou falando aqui do Recife, ali em torno do centro do Recife surgiam através do comércio núcleos urbanos, e as primeiras habitações surgiram ali, né, naqueles bairros que hoje estariam ali periféricos ao centro, o centro da cidade. Só que na medida, com o tempo, esses bairros
centrais, eles acabaram sendo alvo de especulação imobiliária, investimentos, grupos se instalaram ali, pessoas de classe social maiores, e meio que obrigaram essas pessoas que viviam naqueles centros a migrarem para as áreas mais distantes, mais periféricas, e até meio que áreas inadequadas para a ocupação urbana, né? O caso de beira de rio, o caso de morro, enfim, áreas literalmente que não deveriam ser ocupadas. E em outras situações o Estado atuou retirando esses primeiros núcleos urbanos dos centros. Eu trouxe aqui um caso que eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar, que foi o caso do Bota Abaixo, que foi um caso ocorrido lá no início do século XX, no Rio de Janeiro, quando o prefeito da época, o Pereira Passos, ele tinha ido estudar na França, e aí ele viu o processo de reurbanização, reurbanização, mudança transformações na cidade de Paris, que dizia que iria ser uma forma de civilizar Paris, e aí ele voltando para o Brasil, ele acabou buscando essa ideia e tentando aplicar ela no Rio de Janeiro. Então a população que vivia ali próximo ao centro, ela acabou tendo que sair. Era meio que uma medida de higienização, de saneamento, de ordenamento, nas palavras demolição, civilizar aquela região central que na época era a capital federal. Aqui no Recife a gente teve algo parecido também, se a gente analisar, não com o surgimento de favela, mas a gente tinha aqui os chamados mocambos, né? Só para tu ter uma ideia, um dos primeiros censos brasileiros, em 1913, antes mesmo do IBGE existir, havia em torno de 16 mil mocambos. Por volta do final da década de 30, esse número já pulou para 45 mil mocambos. Então agregava mais de 150 mil pessoas. E nesse período aqui no Recife, por volta dos anos 40, no governo de Estado Novo, o interventor, governo de Pernambuco, o Agamenon Magalhães, inclusive nome de uma avenida principal aí do Recife, né? Todo mundo conhece ela. Ele meio que determinou esse processo de limpeza desses mocambos, essa ideia de higienização, essa política até eugenista também, né? De limpeza, considerando os mocambos como expressão de males biológicos e males sociais. E aí muitas pessoas foram retiradas ali daqueles bairros centrais, próximos ao centro do Recife, para esse processo de transformação urbana, de ressignificação do centro, construção de novas áreas de avenidas e locais considerados mais propícios na época. E isso acabou empurrando muita gente para as áreas de morro do Recife, para beira do rio Capibaribe, beira do rio Bibiribe, alguns bairros periféricos do Recife, de Olinda também e da região metropolitana. Então há também esse fator do Estado agindo. Isso também aconteceu em Nova York, aconteceu em algumas outras áreas, em algumas outras cidades brasileiras, esse processo da intervenção estatal. Hoje isso ainda acontece, e há um importante conceito chamado gentrificação. A gentrificação é quando, seja por ação do Estado ou por ação espontânea, pessoas de uma classe social maior, elas acabam se instalando em bairros considerados bairros antigos, bairros ocupados por pessoas com classe mais baixa, bairros, vamos dizer assim, desvalorizados. Esse hotel que você está vendo aqui, com a vista belíssima da praia de Ipanema, ela fica lá no Morro do Vidigal. Esse casarão também aqui, ó, próximo no Morro do Vidigal, próximo Morro dos Artistas, né? Artistas globais que vivem no Vidigal. Então você percebe que na medida que essas pessoas elas se instalaram aqui, pessoas com classes sociais maiores, obviamente se aproveitando da vista, da localização privilegiada do ponto de vista geográfico, embora seja ocupado por uma população de baixa renda, elas acabam elevando o valor comercial, o valor total, especulando do ponto de vista imobiliário essas regiões, tá? Então tornando esses espaços mais nobres. Então imagine você para um dono de uma padaria que está aqui, localizado aqui próximo, e aí várias residências desse naipe aqui se instalaram, ele vai começar a investir na padaria para transformar ela numa delicatessen, para trazer produtos melhores, para atender a demanda dessa população.
E isso vai gerar um aumento no preço, obviamente, do pão, aumento do preço das mercadorias. Só que essa população que está aqui embaixo, de baixa renda, que ocupava aquele espaço tradicionalmente, ela não vai ter condições de manter de se manter nessa área, né? Então imagine que alguém que comprou essa casinha aqui no Morro do Vidigal há 10 anos atrás por 30 mil, esse terreno hoje está valendo, sei lá, 300, por conta desse processo de gentrificação. Outros casos também a gente pode citar, tá? Que a área da demolição do centro histórico ali do Rio de Janeiro, aqueles galpões, projeto de mudanças por conta da Copa, das Olimpíadas, né? No Recife tem a questão do Novo Recife. E aí, obviamente, na medida que essa dinâmica urbana ela vai ocorrendo, ela vai gerando uma série de problemas, né? Problemas de ordem econômica, problemas de ordem espacial mesmo, e vários movimentos sociais surgiram ao longo desse contexto, reivindicando o direito à propriedade, reivindicando o direito à moradia digna, e isso acabou contribuindo para que na Constituição de 1988, nossa atual Constituição, o direito à propriedade, a função social da propriedade, ela aparecesse ligado inclusive à ordem econômica. Tu pega lá o artigo 170, os princípios principais aí para a ordem econômica do país está ligado à propriedade privada, à livre concorrência, à defesa do meio ambiente e à função social da propriedade. E na medida de uma forma criada para de certa forma garantir esses espaços urbanos para todas as pessoas, pelo menos do ponto de vista qualitativo e da lei, ela foi a partir da aprovação do Estatuto da Cidade, tá, gente? Que é uma lei que estabelece essas normas de ordem pública e interesse social e regula a propriedade urbana em prol do bem-estar da população, do coletivo, dos cidadãos. E isso acaba sendo muito importante. O Estatuto da Cidade ele é meio que um marco que regulamenta, então ele coloca aqui que é a responsabilidade da União fixar essas diretrizes da política urbana, e os municípios e estados eles são responsáveis, principalmente os municípios, de formular e executar isso. E assim o Estatuto da Cidade ele ganha diversas diretrizes, né? Entre elas, eu coloquei até na apostila de vocês, depois vocês deem uma lida lá, a ideia da gestão democrática através de debates, audiências, o orçamento participativo, isso é interessante, a ideia da cidade sustentável no âmbito seja econômico, ambiental, enfim, uso e ocupação correta do solo, o acesso ao lazer para todas as pessoas, e uma forma de garantir essa regulamentação é através do chamado plano diretor, né? Que ficou estabelecido que nem todas as cidades precisam ter o plano diretor, geralmente cidades acima de 20 mil habitantes, aglomerações urbanas aí também de especial interesse turístico e que recebem grandes empreendimentos que podem gerar impactos ambientais, elas têm a obrigação de ter um plano diretor, que é um instrumento interessante para orientar, ordenar essa política de desenvolvimento e expansão urbana. Ok, gente, esse assunto é bem amplo, então eu peço que vocês leiam a apostila, eu vou enviar algumas questões para vocês fazerem e a gente vai se comunicando na medida que vocês tiverem dúvida. Não deixem de fazer os exercícios e vamos orar para que essa pandemia passe logo e que fique tudo bem. Ok, gente? Então, boa semana para todo mundo. Fiquem bem, evitem aglomerações, fiquem em casa, que tudo vai dar certo. Um grande abraço, Rocha.